Olá, uma excepcional tarde a você de casa, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Mayara Queiroz, apresentadora do programa Bolha Mental. E hoje eu tenho um convidado super especial e já vou trazer aqui para vocês um spoiler. Ele é especialista em expansão internacional, imigração e negócios internacionais. Então, se você pensa em ir para o exterior, pessoalmente falando, passear, viajar com a família ou até mesmo levar o seu negócio para fora do país, hoje você vai saber dicas preciosas da trajetória que você precisa percorrer. Não perca, a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. E já convido a cada um, curtam, comentem, compartilhem, que eu tenho certeza que o que nós iremos falar aqui hoje vai fazer muito sentido para você e talvez até para um familiar, um amigo. Toda sexta-feira às 15 horas aqui no canal sempre tem um convidado muito especial, selecionado a dedo, para estar compartilhando insights, trajetória, ou seja, rompimento de bolha mental. E hoje meu convidado, eu vou deixar ele se apresentar, por sinal, Guilherme Vieira. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa. A honra é minha, Mayara, que isso. Que belo convite. Mayara é uma grande amiga também, uma parceira, e vou falar, uma grande apresentadora. Eu estava até brincando com ela aqui agora há pouco. Eu falei, o que algumas outras TVs aí, uau, que apresentação. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, que tá? agradeço. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e falar, compartilhar um pouquinho, gerar valor, né, o que a gente gosta de fazer nos últimos anos, sobre imigração, vistos de imigração aos Estados Unidos, negócios internacionais, possibilidades nessa ponte aérea aí Brasil e Estados Unidos, que é bem mais simples que muitas pessoas pensam. Então, meu nome é Guilherme Vieira, sou goiano, de coração, de nascença também. Hoje a gente divide nossa ponte entre o Brasil e os Estados Unidos, ajudando milhares de pessoas, tanto em residir, trabalhar, oportunidades, carreiras, negócios nos Estados Unidos. E também nós somos, consultor legal estrangeiro de imigração, vice negócio aos Estados Unidos, advogado brasileiro pelo estado de Goiás, investidor, palestrante internacional também ali. A gente fica nessa ponte aérea dividindo, mais do que fazendo o que a gente atua, mas ajudando brasileiros a fazerem de forma correta, legal, planejada, o palco, a construção do seu palco entre os Estados Unidos e o Brasil, ou seja, a realização do filme da vida daquelas pessoas que querem tanto galgar uma ascensão pessoal, profissional e familiar entre ambos os países. Esse é um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos quase 12 anos, Mayara, e a gente tem ajudado várias famílias e é o que mais alegra, servir de forma genuína e principalmente de forma correta, onde essas vidas desses brasileiros têm tido um impacto muito positivo. Perfeito. Fico muito feliz porque mais do que a gente falar é os resultados acontecerem, e isso a gente tem tido muito nos últimos anos. Maravilha, vocês já sentiram que o assunto aqui vai render. Eu sei que um programa não dá nem para comentar tudo, mas a gente vai extrair aqui o melhor possível da grande bagagem que ele tem. 12 anos, um dia desse, né, Gui? Começou recente, gente. Ali atrás. E trazer aqui algumas percepções que façam sentido para cada um de casa. A gente já conversou em alguns momentos, então já tive muitos insights baseados no que nós falamos. E muitas vezes a gente acredita que determinadas situações são até uma utopia para a nossa vida, mas na realidade é só falta de conhecimento e de pessoas, conexão com pessoas que de fato conseguem e sabem fazer essa trajetória da melhor forma. E eu sei que tudo tem um começo, eu sei da sua formação e tudo. Como que você começou nessa questão da imigração? Quando que você entendeu de fato que, poxa, esse é o caminho que eu vou estar me especializando e contribuindo na vida de pessoas, que é o que você fala bastante, servir, ajudar e trazer essa expansão de consciência para as pessoas. Como que começou tudo isso? Olha, eu nunca esperei, nem foi planejado. Em 2014, quando eu terminei a faculdade, fiz a faculdade de Direito no Brasil, prestei a OAB no 9º período, a nossa primeira prova da OAB ali no 9º período, onde a gente tem a elegibilidade para aplicar.
Passamos, quando peguei o canudo, né, ali na graduação, uma semana depois eu decidi ir para os Estados Unidos. Tinha uma tia lá que morava já há uns 10 anos, eu decidi ir para os Estados Unidos porque 5 anos de faculdade, 5 anos de estágio na área, na prática também, e ali estava acabando tudo ao mesmo tempo. Eu estava muito insatisfeito, né, com a área jurídica, né, no Brasil, algumas coisas aí nos bastidores que parece que a gente nunca veria algo um pouquinho pior, e a gente tem visto, tá? Parece polêmico um pouquinho essa questão, mas eu sou sincero dentro dessas outras questões. Então, o que hoje acontece da insegurança jurídica no Brasil, ela é muito real, muito latente, tá? E naquela época eu saí descontente, né? Porque na prática eu via muita coisa que não era muito bem com a teoria ali. Então eu decidi ir para os Estados Unidos para pensar, refletir por 3 meses. Viraram quase 12 anos. Nossa. E dentro desse espaço eu nunca imaginei que eu poderia atuar dentro da minha área nos Estados Unidos, porque tudo é diferente, né? A advocacia, pressão da OAB, a advocacia no Brasil é diferente nos Estados Unidos. Você tem que começar quase do zero em alguns aspectos. Só que a diferença que eu tinha desde pequeno é que nunca desisti e ser curioso e procurar as oportunidades. E os Estados Unidos, eu brinco dentro de uma das frases assim bem pontuais, que cuidado com o que você sonha nos Estados Unidos, porque é muito palpável se você paga o preço para executar. No Brasil, às vezes, sonhar, você até realiza, pagando o preço também, mas é mais distante, mais difícil, mais moroso, burocrático. Eu falo burocracia, né? E nos Estados Unidos é mais palpável. Então, eu tenho até uma das palestras que a gente fala que os Estados Unidos é 10 anos em um, em relação ao Brasil, né? Não desmerecendo a questão de Brasil. O Brasil, para mim, é onde eu nasci, é o país que eu mais amo, é onde eu quero, se Deus permitir, terminar minha história aqui, mas a gente tem que falar a realidade. Sim. E entre Estados Unidos e Brasil é isso, a diferença de 10 anos em um, tanto de burocracia ou burocracia, de você... Os Estados Unidos te empurram muito para que você prospere financeiramente, pessoalmente, como pessoa, de forma mais rápida. Ele evita muitos gargalos que no Brasil, infelizmente, pelo sistema, não. Então, nos Estados Unidos, em 6 meses, né, quando decidi ficar lá e entender que eu poderia trocar um visto, que eu troquei meu visto para visto de estudante, depois do visto de turismo e negócio que eu tinha, eu vi que também haveria uma possibilidade, uma oportunidade de trabalhar, porque tinha escritórios de brasileiros nos Estados Unidos, que eram advogados americanos, que trabalhavam com imigração norte-americana, e principalmente a comunidade brasileira ali. Então eu falei, por que não traduzir o meu currículo e tentar? Eu não tenho o conhecimento, mas eu tenho a vontade de aprender, e eu aprendo muito rápido, dedico muito para isso. Então nisso eu bati na primeira porta que eu bati no escritório, que era literalmente na mesma cidade onde eu residia, né? Onde residia de forma temporária ali. Eu fui aceito. Foi difícil o processo ali nas 2 primeiras semanas, não queriam trabalhar com alguém que não tinha experiência norte-americana, mas eu tinha um inglês bem avançado, não era fluente, tinha feito 5 anos, a importância de falar o inglês. Depois eu vou falar disso. Né? Então, o inglês abriu portas para mim que documento nenhum abre, porque o inglês é o conhecimento, e o conhecimento e a sabedoria vale mais que qualquer joia rara, joia fina. Quando a gente entende isso, o dinheiro corre atrás da gente e a gente não fica passando a vida inteira correndo atrás do dinheiro. Olha, então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, o conhecimento, inglês é conhecimento, documento, seja o green card, seja a cidadania norte-americana, outro tipo de visto, é um documento, é uma posse, um material. E o inglês é um conhecimento. Então, ele abriu portas e foi um dos que abriu a porta para esse escritório nos Estados Unidos, né, onde eu tinha a base do inglês e eu tinha a base também jurídica. Em qualquer lugar do mundo, quando você tem a base e o fundamento, e você se presta a dedicar aquele tipo de estudo, aquele tipo de know-how, né, aquele tipo de conhecimento, você tem as portas abertas. E aí que aconteceu, e eu fui provando o meu dia a dia no escritório, comecei ali como assistente administrativo, né, como não tinha a OAB norte-americana, então fiz um pouco de tudo, assistente administrativo, depois fui para paralegal, que é uma outra área ali nos Estados Unidos, e depois fiquei gerente ali do escritório, e fiquei por quase 7 anos, depois saí no outro mês, nós abrimos a nossa consultoria de imigração, visto negócio nos Estados Unidos, e depois, um mês depois, no Brasil também. Então começou, um primeiro momento foi nos Estados Unidos, depois que vocês trouxeram para cá. Exato, eu nunca pensei que a minha vida iria inverter, é o contrário, né? É o contrário. Os Estados Unidos, para mim, eram os filmes norte-americanos, né, quando eu era pequeno, e nunca pensei que a minha primeira casa, meu primeiro negócio seria nos Estados Unidos para depois no Brasil.
surpresas da vida, né? Surpresas que Você Deus vai proporciona. semeando, vai fazendo as coisas e Deus faz muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é fato, na realidade. Eu ia te perguntar se Estados Unidos é um sonho, uma realidade, mas você já mencionou aqui que, ok, é possível isso acontecer. E eu sei que você já ajudou dezenas de pessoas a fazer esse processo, tanto de abrir empresa, ter seus vistos, etc. Eu sei que você também tem muitos casos que são extraordinários. Comenta aqui com a gente, compartilha algum caso que talvez até você em algum momento disse, poxa, isso aqui talvez não dê certo, mas no final das contas acabou dando tudo certo. Olha que bacana. E olha que são vários casos. Tem vários. E eu me apego nesses casos porque eu falo, Mayara, que mais o que a gente faz, né, é serviços. Eu brinco que a gente ficou um pouco conhecido por fazer vistos aos Estados Unidos, por ser essa ponte mais estreita de forma legal, correta e planejada para muitos brasileiros e suas famílias, mas o que eu gosto mesmo de entregar é o impacto, né, na vida dessas pessoas, principalmente porque muita gente sonha, só que não tem, às vezes, a mentalidade de alcançar aquilo porque não tem o direcionamento. Então, eu falo que as pessoas chegam a mim por um objetivo e eu quero entregar muito mais do que elas precisam, né? E um desses casos bem bacana que aconteceu ano passado, tá? Esse caso é uma médica, tá? Que tem duas irmãs que residem nos Estados Unidos e essas irmãs entraram de forma irregular nos Estados Unidos, pela fronteira, né, norte-americana. E essa médica e os pais já tentaram vistos 6 vezes, né? 6 tentativas negadas com outras empresas, e em cada consulado tentaram, não só em todos os consulados do Brasil, né, que a gente tem em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife, como tentou no Paraguai também, pensando que seria a diferença de consulado ou de embaixada que faria a diferença. Só que o que mais faz a diferença é a aplicação bem feita e a condução do caso. E como tinha esse histórico né, de duas irmãs, as outras duas irmãs que tinham, eram somente 3, essas duas irmãs terem entrado nos Estados Unidos de forma irregular, estarem morando lá, os seus cônjuges, os seus filhos também estarem lá, isso era uma das barreiras, principalmente com a aplicação mal feita também. A aplicação, para alguns, ela parece até simples, ela não é fácil, ela é simples, mas tem alguns erros cruciais que a gente não estamos acostumados, né, com preenchimento, que os Estados Unidos analisa de uma outra forma. Então, nessa aplicação, todos os erros, todas as diretrizes nós analisamos, né, lembrando que, um parênteses, que 3 dessas aplicações não existiam, as pessoas anteriores não entregavam cópia dessa aplicação para essa pessoa e eles foram tentar. Então, negados. Só que eu falei, olha, a gente não promete, mas faz tudo para que a gente planeje, organize para que seja aprovado. E a gente vai para cima. Mas eu vou te falar, vou te confessar, que eu sou um cara de muita fé, mas eu também sou um cara muito racional. Falei, olha, a gente está fazendo o nosso máximo, mas a possibilidade é de 5%. Que eu falei para a família, como né? que a família recebeu isso? Eu falo direto. E olha que como eles confiam em mim, eu já tinha feito vários outros trabalhos para outros familiares com êxito. Eles mencionaram, ok, 5% é chance. De tudo que já foi destruída, a nossa chance nas outras 5, 6 vezes que a gente não teve uma assessoria, uma condução positiva, nós agarramos nesses 5%. Só que para mim ainda era uns 3% assim, de uma possibilidade, né? Foi. E aí eu lembro que eu estava desembarcando aqui de um voo, não sei se eu vim dos Estados Unidos ou de Goiânia, estava desembarcando em São Paulo. Quando eu desembarquei, recebi a mensagem, aprovada. Não acredito, né? E aí, mandando um vídeo chorando, e são 8 anos, né? Até arrepio um pouco, assim, são 8 anos de tentativas de frustração, de perdas, e você concedeu pra gente o que a gente jamais pensou que seria possível novamente. E aí, eu tinha feito uma estratégia, ok, foi uma aprovação, só que os pais eu deixei para o outro dia, para não fazerem os 3 juntos justamente por essa estratégia, porque eu não queria que, se fosse negado, todos os 3 fossem negados novamente, pelo menos desse a chance para alguns. E no outro dia os pais fizeram e foram aprovados também. 100%, então. Essa foi uma reação. Os pais chegaram a sair de Brasília. A gente tinha escritório na época aqui no Brasil, era em Goiânia, hoje a gente está aqui em Alphaville Empresarial Barueri. Eles saíram de Brasília, pegaram um carro e foram direto a Goiânia agradecer. Nossa. E a gente recebeu ali com festa no escritório, a gente não esperava de tão feliz que ficaram. Então, mais do que a gente aplicar visto, a gente entende a dor e a gente entende também os sonhos das pessoas.
Ali não é a quantidade, é a qualidade do que a gente faz. Sim. Então, esse foi um dos várias histórias aí que mexeu com o ponteiro. E aí é onde eu falo todos os dias, Deus nos constrange pela graça, porque eu só faço, e a gente faz, o nosso time também, a gente só faz o que a gente foi capacitado, mas Deus faz muito além, aquilo que a gente não pode. Então a graça dele constrange, a gente pede sempre, em todos os processos, todos os casos que a gente envia e trabalha, a gente pede sabedoria, conhecimento e a gente vai em cada detalhe para que a gente traga o melhor para o cliente. Porque cliente é uma das titulações, mas a gente vê como se fosse para a gente o que a gente está executando. Perfeito, gente, isso é espetacular, porque não é só você trabalhar, não é só você ter sua empresa, é o impacto real que ela causa na vida das pessoas. E Exato. esse sentimento, essa percepção, a pessoa pegar o carro e ir até lá para agradecer, não é a questão financeira, é a Não. questão do valor agregado à sua contribuição no mundo. Então, isso, virar essa chave na mentalidade, é um rompimento de bolha mental. Porque tem muitos empresários, a gente sabe disso, que o foco é o financeiro. E não estou dizendo que ele não é importante em algum momento, não é isso. Mas, assim, o que é que está no todo? Qual a mensagem macro que você quer deixar como legado para as pessoas? Como é que a sua empresa está contribuindo para a vida das outras pessoas? Então, você pegar um caso desse, tem N casos, eu tenho certeza disso. Com 8 anos, com todo esse cenário, gente, eu só tenho que dizer para você parabéns, você sabe disso, eu já parabenizei. O seu trabalho, da sua equipe é extraordinário e que mais e mais pessoas sejam impactadas disso. E romper essa bolha de, poxa, eu posso ir para fora do país, sim, eu posso abrir um negócio, sim, eu posso morar aqui e ter meu negócio fora do país, que era algo que eu imaginava jamais ser possível, você trouxe essa percepção, então isso é fundamental. Então você de casa, abra sua mente para isso, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. E eu vou entrar aqui a parte mais polêmica, pode ser? Pode ser, tô preparada. A gente tem escutado diversas polêmicas, Trump, e muda, e tarifa, e aquela coisa. E eu sei que você já tem dado diversas entrevistas a diversas emissoras falando sobre isso. No cenário atual, quais são as principais polêmicas em relação a isso e talvez até mitos, porque a gente sabe que isso também acontece. E como que o brasileiro, o que é que realmente a gente precisa entender desse atual cenário e as perspectivas para 2026? Excelente. Justamente, a gente deu várias entrevistas porque há muito mito e há muito jogo atrás dos bastidores. Sim. A questão principal disso aí é questão política. Muito que se fala na imprensa hoje é uma narrativa que não é totalmente correta. Saem aquelas notícias, Trump, Lula, quem ganhou o braço, enfim, e quem está perdendo, na verdade, é a população dos dois países, porque aquilo ali tem uma estratégia política atrás. Trump é conhecido como um dos caras que tem um tipo de negociação mais diferente do mundo. Se as pessoas lerem os livros, né, as biografias que foram feitas através dele, vai entender um pouquinho qual é esse estilo de negociação que ele tem feito com o mundo. Muita gente fala que ele é louco, prepotente, tá? Eu não tenho nenhuma afirmação, nem também desafirmo essa questão. Tem algumas questões que eu também não sou bem assim pontual, não estou enxergando alguns pontos de alguns jogos que ele faz, mas outros sim, e principalmente ele tem feito isso para ganhar negociações estratégicas. Por quê? Porque ele quase foi preso por causa disso, porque briga de outro partido quase levou ele à prisão. Então, que aconteceu aquele problema no Capitólio, lá nos Estados Unidos, quando ele perdeu a eleição. Então, quiseram acusar de vários outros tipos de acusação para levar para a prisão. Foi até fichado, criminalmente, foi fichado no ano passado, foi levado ali à cadeia para ser fichado, tem a fotografia dele. Então, ele entendeu que depois que ele perdeu, tomou conhecimento que não poderia, ele voltou mais forte para minar aqueles campos de ideologias, aqueles campos políticos agressivos que estavam acabando com a direita, no caso, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Então ele verificou que se deixasse implementar ideologias, doutrinações, alguns movimentos ali, a esquerda iria predominar no mundo. Muitas pessoas falam entre direita, esquerda, em tudo, isso aí é só uma guerra de narrativa, né? Às vezes a gente fica preso nisso e por isso que o Brasil está preso numa guerra de narrativa tão tola, e quem perde são as famílias, são os cidadãos, somos nós, no fim das contas, porque isso aí é tudo um controle de manada para que a gente não possa ver o que está acontecendo nos bastidores. Então o Trump hoje tem intitulado, ido contra algumas instituições americanas como Harvard, para tentar cortar ali na raiz aqueles movimentos,
né? Aqueles movimentos antissemistas, extremistas, aqueles movimentos de ideologia, porque ele sabe que é cortando na raiz que para. E ele sabe que ele tem que fazer isso de uma forma mais profunda e mais rápida, porque ele só tem 4 anos. E quando ele sangra uma cultura de 20 anos implantada em 2 meses, dói. Dói muito. E sabe o que é bem estranho, né? Mas é o que está acontecendo? É que justamente ele está fazendo isso porque ele entende que precisa sangrar de uma vez, porque se perdurar, essas pessoas voltam. Então, essas pessoas, essas ideologias, esses movimentos que são contra as diretrizes dele, né? Contra as diretrizes desse novo governo que quer ser implantado. Mais uma vez, não é que aqui não tem uma posição se ele está correto em algumas situações, se está errado em outras, isso é o que está ocorrendo nos bastidores. Muita gente faz narrativa errada, falando que Trump é louco, que Lula é certo ou que não, isso é tudo controle de narrativa. É o jogo por trás do É jogo. o jogo por trás do jogo que poucas pessoas sabem e esse jogo por trás do jogo que arrebenta com muitas famílias. E é isso que, às vezes, quando a gente está fazendo algo muito interessante dessa forma aqui, com esse convite especial, Mayara, a gente consegue, às vezes, falar para 1, 2, 3, 4, 5 famílias um pouquinho disso e entender que a gente é controlado por narrativa. E quando a gente não deixa ser enganado por políticos, a gente prospera mais. Então, hoje os Estados Unidos é uma porta muito boa para quem quer não só viver com qualidade, mas também internacionalizar os seus negócios, né, internacionalizar as suas empresas, até as suas famílias, seja de forma temporária, permanente, e ter uma outra visão de mundo, seja por um tempo temporário ou de forma permanente, né, tendo o green card ou a cidadania norte-americana. Eu menciono mais uma vez que todo mundo deveria ir uma vez para fora do seu estado, para fora do seu país, para que tenha uma nova visão cultural e uma nova visão de negócios. Quando você volta, a sua mente não é mais a mesma. Digo que, né, muitas outras pessoas também dizem que quando a mente expande, ela nunca mais volta do seu estado natural. Exato. Então, isso é muito forte. Então, quando você vê, não tem como desver. O óbvio para você não é o óbvio para 99% das pessoas. Exato. E quando você entende isso, você não depende de político, você não depende de economia do país, você não depende do que está ocorrendo no país e você consegue concentrar na sua própria vida. E aí é onde a gente, pode ser no Brasil ou nos Estados Unidos, a gente prospera. Em alguns lugares são mais difíceis que os outros, devido a algumas regras, leis, burocracia, sim. Mas no Brasil é um dos melhores países para se empreender. Né? Por quê? Porque tem muitos problemas e poucas pessoas para solucionar e trazer produtos e serviços de qualidade, consultivos, técnicos, estrategistas, né? E nos Estados Unidos isso fica bem fácil. A pessoa que também leva um seu bom produto, o seu bom serviço ali nos Estados Unidos, decola, porque é bem mais fácil, menos burocrático e a gente tem uma possibilidade de expansão. E mais que a gente está falando ganhando em dólar, né? Já é 6 vezes a mais o tempo seu. Totalmente então, diferente. É muito 10 diferente. anos em um, literalmente, de todas as formas. Literalmente, eu recomendo. Ganhar em dólar é maravilhoso. Isso é bom, isso é maravilhoso, gente. Você estava falando aqui, me surgiu uma dúvida. Existem várias formas de tirar o visto, fazer todo esse processo. E eu sei que existem erros comuns, que obviamente que você sabe disso. Quais os principais erros que as pessoas cometem quando está querendo fazer esse processo? Ou de levar a empresa para fora, ou realmente tirar o visto para passear, seja o que for. Quais os principais gaps em tudo isso? São objeções, são mitos. Tá. Porque muita gente escuta outras pessoas que não entendem e principalmente olham para a internet com alguns mitos que estão ali que não são reais. A principal questão para os Estados Unidos é que eu menciono que todo mundo pode conseguir a aprovação de um visto para os Estados Unidos, mas nem todo mundo vai ter, porque não procuram as informações corretas e fazem de forma planejada. Nosso problema é a gente ser muito imediatista, e aí nós não nos planejarmos para aquele tipo de visto. Sabe, Mayara, poucas pessoas sabem, eu acho que eu falei poucas vezes sobre isso também, há mais de 185 tipos de vistos para os Estados Unidos. Não, gente. Agora até eu fiquei surpresa. 185? 185 tipos de visto para os Estados Unidos. Eu pensei que se resumia ali 3, 4 no máximo. É esse uma das objeções que muitas pessoas têm, que olha aí, a quantidade de vistos. Só tem esses vistos. Não, é por falta de informação. E aí eu volto mais uma vez, um versículo muito forte. Meu povo perece por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, ele deixa de acessar novos lugares, novos patamares, novas riquezas, novas possibilidades. Né? Então, hoje, há mais de 185 tipos de vistos para os Estados Unidos, mas o brasileiro, às vezes, não precisa usar mais de 10, estourando 7 vistos diferentes com o objetivo que ele tem. Né? Se é para realizar turismo e negócio, se é para realizar, se é para ficar, para morar, residência,
tá, nos Estados Unidos, se é para trabalhar de forma temporária, se é para estudar. Então, são esses tipos de vistos que são possíveis e depende do seu planejamento. Então, todo mundo, quando eu falo que todo mundo pode ter o visto para os Estados Unidos, mas nem todo mundo vai ter, é porque essas pessoas não se planejam e não vão atrás do conhecimento ou de quem tem o conhecimento para fazer um bom processo, tá? Um bom caso para que essa pessoa tenha o objetivo dela alcançado. Então, hoje, se você quer ter um visto para os Estados Unidos, entenda, primeiramente, o que você quer fazer nos Estados Unidos? Ah, Guilherme, eu quero realizar turismo, somente turismo. Ok, tem um visto de turismo, você vai entender qual é o perfil que você deve ter para aquele tipo de visto. Se é o visto, Guilherme, eu quero uma oportunidade de ganhar em dólar e trabalhar nos Estados Unidos, mas não permanentemente. Ok, tem visto de trabalho temporário. Verifique as qualificações que você precisa. Se você quer residir o Green Card norte-americano, verifique quais as possibilidades. Hoje o Green Card você pode alcançar através de parentesco com algum cidadão ou permanente residente portador do Green Card que qualifique, né, geralmente cônjuge, pai para filho, filho para pai, irmãos, então é a base familiar, ou através de trabalho, de acordo com o seu know-how, com o seu conhecimento, então você consegue aplicar para você mesmo, tá? O Green Card sem precisar de um fiador, de um sponsor norte-americano. Poucas pessoas sabem disso, é o Green Card que a gente tem mais aplicado nos últimos tempos para empresários. Por um lado, é ruim, porque muitos empresários estão saindo do Brasil, principalmente em questão fiscal, devido a essa insegurança jurídica, e para o lado positivo que a gente tem ajudado várias famílias também a implantarem negócios internacionais. E também há uma possibilidade através de asilo, se for o caso, também dessas pessoas buscarem o Green Card, a residência permanente ali fora. Então, hoje, o principal gargalo, né, que as pessoas têm é uma objeção sem ter o conhecimento real daquele tipo de visto e a qualificação, os requerimentos para aplicar para aquele tipo de visto. E eu já menciono que, se você quer aplicar para um visto de turismo e negócios, que é o mais tradicional, mais conhecido pelas pessoas, você tem que demonstrar que você tem um lifestyle financeiro, pessoal, profissional, condizente com aquele tipo de aplicação. O que quer dizer isso, Guilherme? Um estilo de vida condiz com o tipo de visto que você está aplicando. Então, se você tem o interesse de turistar nos Estados Unidos, você tem que demonstrar que financeiramente você tem condição, ainda mais que o dólar é 1 por 6 quase, que você tem um perfil, ou seja, você tem condição financeira para aquilo, que você geralmente viaja para outros países, que você você tem muitos vínculos importantes no Brasil, que você tem uma conta bancária positiva para isso, que você tem uma renda mensal positiva, se você é graduado, pós-graduado, tem especialização, cada vez mais nessa escala, também te ajuda, te agrega, tá? Mas aí você tem que entender o seu perfil e se qualificar. Tem muita gente que tem até o perfil, mas se aplicar de uma forma do que está hoje, esse visto é reprovado. Então, ela tem que entender, ajustar o perfil, às vezes, 2 meses de process time, de um tempo de processamento aí, para que ela possa aplicar e ter o visto aprovado sem problemas. Resumindo, se você quer tirar seu visto, você tem que procurar o Guilherme e a equipe dele para fazer isso de forma assertiva e, obviamente, dar tudo 100% certo. Gente, tem muito mais para a gente conversar aqui. Como eu falei, um programa é um pouco, até um spoiler, né, de tudo que a gente teria aqui de conteúdo para estar abordando. Nós iremos para um breve comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para vocês de casa. Aí.
Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês. Curtam, comentem, compartilhem, mandem sua pergunta. Inclusive, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comentando, compartilhando, viu, Gui? Falando ali, parabéns para você, que aula, obrigado por compartilhar conhecimento. Tem a Fátima, Luciana, Regiane, cada um de vocês que está aqui contribuindo conosco com a sua pergunta. Então, sejam todos muito bem-vindos e, claro, compartilhem tudo o que a gente está comentando aqui com vocês, com outras pessoas. Afinal de contas, o objetivo desse programa é rompimento de bolha mental, ou seja, quebrar paradigmas e percepções que você tem de crenças limitantes, independente do tipo de assunto. Por isso que cada convidado traz a sua temática, a sua autoridade, a sua expertise para vocês de casa. E eu quero voltar aqui, Gui, com uma pergunta bem específica. Empreender nos Estados Unidos é possível? Eu lembro que você falou assim para mim, Mayara, você pode morar, a pessoa, né, pode morar nos Estados Unidos para empreender e não necessariamente estar definitivamente morando lá. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A pessoa empresária, ele quer levar sua empresa para fora ou de repente começar um negócio novo. Quais são os caminhos para isso de uma forma, assim, um resumo de como seria? Bacana, essa é uma pergunta muito boa. De uma forma resumida, você não precisa nem de visto para abrir sua empresa nos Estados Unidos. Olha aí você vai chocar muita já gente, rompeu, né? A bolha mental agora. Esse aí é um mito, né? Essa objeção de muita gente. Você não precisa nem de visto para abrir a sua empresa, tá? Você pode abrir do Brasil. A gente tem aberto várias empresas para várias pessoas venderem na Amazon, em outros lugares ali seus produtos e serviços. Legal. Claro, se você quer ter o contato com os clientes nos Estados Unidos, quer no porta a porta, quer fazer reuniões, realizar, você tem que ter um visto apropriado para isso, para seguir ali. Então tem o visto de turismo e negócios, que você pode fazer negócios nos Estados Unidos, mas você não pode trabalhar de forma operacional. Se você tem a sua empresa e quer trabalhar, morar e residir lá, ok, tem um visto apropriado para isso, que é o visto de trabalho, seja ele temporário ou permanente. E até esse visto temporário, você não tem um limite de tempo de ficar nos Estados Unidos, por ano fiscal. Você pode ir, voltar a qualquer tempo, pode ficar vários dias lá, vários dias aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo, mas sim, esse visto tem uma validade de 2 anos e meio a 3 anos, renovável por mais 2 anos e meio a 3 anos. Ele é temporário. Agora, caso você queira morar lá, ter o visto permanente, que é o Green Card norte-americano, né? O tão sonhado Green Card, que é o cartão de residência permanente, você aplica para esse tipo de acordo com a sua qualificação ou uma empresa norte-americana que queira te contratar. Então, perfeito. Hoje mesmo a gente fechou um visto EB3, uma empresa americana está contratando uma pessoa, e ontem uma cliente que está fechando agora, mais tarde a gente vai ter uma reunião. Essa cliente também levou um golpe de uma empresa, né, e está pedindo para que a gente possa ajudar justamente esse EB3. Então, tem que ter cuidado das pessoas que você seleciona, pesquise, né, é o que a gente menciona até para os clientes, pesquise sobre a gente é muito indicado por outras pessoas, né, então é a maior prova social, isso faz a diferença. Então, se você quer empreender nos Estados Unidos, você nem precisa de visto, já está aí a quebra de objeção top 1. Total, né? Gente. E se você quer morar nos Estados Unidos, ter essa ponte aérea como a gente tem tido, eu vou te falar, é bom, tá? Sim. E assim, é positivo. Você tem uma possibilidade de escolher dentro de um dos vistos possíveis ali, né? De transferência, por exemplo, de uma empresa no Brasil para uma empresa nos Estados Unidos, que você abre a sua filial lá, é o que a gente tem aplicado demais também para outros empresários, e você tem essa porta. E eu falo, por mais que às vezes para muitas pessoas seja, não, é distante, é difícil, as principais objeções, a língua, o idioma, a possibilidade de fronteira. Se você tem uma empresa preparada, com os processos alinhados com as pessoas, globalize, internacionalize, você pode atingir um mercado maior, você pode chegar a mais pessoas que podem conhecer o seu produto pagando em uma moeda 6 vezes a mais, seja no dólar, tem o euro também, 6 vezes a mais aí, e você tem uma possibilidade de vender para mais pessoas, escalar e ter uma renda em moedas diferentes e, principalmente, esses empreendedores estão procurando uma segurança jurídica. Se acontecer algo com o Brasil, uma insegurança jurídica, você tem uma moeda, você tem renda em dólar, você tem renda em euro. Então, procure se informar e se você tem esse preparo, seja você empresário ou não, tenha negócios, rendas, bens, procure entender qual é um mercado onde você pode ter uma segurança para você, para sua família, que isso é muito importante. Então, empreender é uma das melhores coisas. Eu falo que eu desejo esse mal de empreender, que é uma das piores e melhores coisas ao mesmo tempo. A gente atinge outras coisas que a gente nem sabia que existia. Resiliência é uma delas, que eu estava falando com a Mayara nos bastidores. Mas eu vou te falar, depois que você empreende, você não quer voltar atrás. Você tem um mar de oportunidades, tá? E você não tem limite de renda.
Isso é fundamental. Fundamental. E assim, o programa é bolha mental, rompimento de bolha mental. E eu preciso fazer essa pergunta. Nessa sua trajetória, eu sei que você passa um tempo fora, volta, né? Já tem essa experiência há muito tempo. Qual a principal percepção sobre a mentalidade do brasileiro Nossa. e do americano? Porque tudo começa na mente. A gente sabe disso. Então, o que é que você notou assim que possa compartilhar aqui conosco? Aí você foi profunda, porque essa vai doer, né? Mas eu sou direto, né? A cultura brasileira é muito arrebentada. Eu descobri muito isso da pior forma, morando fora e sofrendo bastante com isso. Nós fomos doutrinados com várias coisas erradas, principalmente o que mais nos arrebenta é a crença. É o que você mencionou em uma das chamadas, a crença limitante que a gente tem. Seja ali da criação que a gente foi, criação do nosso bairro, criação familiar, criação que nem é culpa dos nossos familiares, mas é uma crença cultural que vem do sistema, que vem da educação básica, né, que a gente não aprende Constituição nas escolas até hoje, a gente não aprende gestão financeira, a gente não aprende para ser empreendedor e empresário, a gente sofre muito com isso. Então, os Estados Unidos já formam pessoas para que saiam para o mercado pensando não em ser empregados, mas em empresários, moverem a roda. Né? E se forem empregados, terem execuções positivas dentro das suas áreas com várias expertises, né? Então várias especialidades profundas. Então as pessoas já saem ali formadas da escola com a prática. Né? Então tinha meu primo, eu ia acompanhando ele quando eu cheguei nos Estados Unidos na escola, deixava ele na escola, dava carona lá e via que ele fazia um laboratório. Ele fazia metade de aula e metade de laboratório, na parte da carpintaria, né? Então ele já saía com uma licença da escola para trabalhar. Então os Estados Unidos ele te rompe muito isso, que culturalmente o sistema no Brasil prejudicou milhares de vidas. Eu era uma dessas, eu fui aprender muito nos Estados Unidos que o jeitinho brasileiro só existia no Brasil. E o jeitinho brasileiro não funcionava nos Estados Unidos. E olha que eu nem era de executar o jeitinho brasileiro, não era acostumado, né? Minha família sempre deu uma orientação, uma instrução muito positiva, só que tinha muito jeitinho brasileiro que a gente nem sabia que era jeitinho, porque era cultural e enraizado. Era comum. Como é até hoje. Então a nossa mentalidade, geralmente ela ficava ali na cidade onde a gente vivia, no bairro onde a gente vivia. Por isso que eu falo mais uma vez, expanda a mentalidade. Saia da cidade onde você morou, onde você conhece os bairros, você nem precisa andar de GPS, você conhece o nome de quase todo mundo, principalmente em cidades do interior, e vá para outras cidades, outros estados, outros países, se tiver a oportunidade, para que você justamente tenha uma expansão de mentalidade. Essa expansão de mentalidade te ajuda em todas as áreas, principalmente pessoal, depois natural, na área de saúde, na área familiar, na área profissional. Então hoje, eu tive uma possibilidade de pagar o preço muito forte, não foi fácil o meu processo, não foi fácil o que eu vivi, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Eu vim de uma cidade no interior de Goiás, que eu fui criado ali dos meus 2 aos 12 anos, chamada Campestre de Goiás, uma cidade de 3.800 habitantes. Então, eu comecei a entender que havia uma outra localidade, mesmo com a minha dificuldade financeira da minha família, de expandir, quando eu assistia a TV e via os Estados Unidos, os filmes americanos, e falava, poxa, mas lá a grama é mais verde, bem cortada. Lá não tem portão, lá não tem caco de vidro, não tem cerca elétrica, e lá as pessoas podem viver e não serem selvagens para roubar ou usurpar algo de alguma outra pessoa. Eu falei, poxa, então se existe esse país, que não é tão ficção, né, como o Disney, e aqui dá para analisar em outros programas que esse país é existente, eu preciso ir lá. Eu não sei como, porque eu sei que é difícil, R$10 para mim era muito, mas um dia eu vou conseguir. Então eu coloquei aquilo na minha mente, quando você mentaliza, é muito forte, né, Maia? A gente estava falando sobre isso algumas vezes nos grupos que a gente participa. Quando a gente mentaliza aquilo, fica mais fácil o processo. Aquilo ali, tudo que a gente vai fazer de ação está inerente com aquilo que a gente está no coração e está na cabeça. Então vão começando a acontecer as coisas. Aí está uma coisa crucial. A maioria das pessoas não conseguem alcançar o que às vezes a gente alcança porque elas não estão dispostas a pagar o preço e a passar pelo processo. Essas duas coisas são muito fortes. E essas coisas, todas que nós estamos falando aqui, é só desenvolvimento humano e ela está em um livro só. E sem religiosidade, eu não sou dessas questões de religiosidade e tudo, mas é a Bíblia. A Bíblia, ela é o maior livro que as pessoas perguntam para mim, me indica só um livro, ou me indica vários livros. Eu falei, você quer vários livros em um? Essa é boa. Está na Bíblia. Então, se você quer vários livros em um sobre autoconhecimento, sobre riqueza, sobre fortuna, sobre lidar com as pessoas, que é difícil. Empreender. Empreender.
e tudo. Lidar com as pessoas, para mim, é uma das coisas mais difíceis. Lidar comigo já é difícil, comigo mesmo, então, assim, já é difícil lidar com as pessoas. Mas a Bíblia, ela te deixa de um entendimento, um direcionamento dos pontos cegos, e ela te direciona onde você verifica que os princípios bíblicos são que a gente age todo dia, ou deveria agir, e que dão os resultados que a gente precisa. Você falou uma coisa muito forte, eu consegui resgatar aqui, que é, muito do que eu fiz, eu entendo agora, que eu não entendi essa metodologia antes, é porque eu fui muito de servir. Servir é um dos maiores princípios bíblicos, e quanto mais você serve, mais você é servido. E nem com essa intenção, não tem essa intenção de ser servido depois. Mas o princípio do network é isso também. Se você serve, atilha um dos maiores gatilhos na outra pessoa, reciprocidade. A pessoa quer fazer e retribuir algo para você, pelo menos as pessoas normais e boas, né, de coração. Talvez, não sei se isso vai cortar, o Lula não, né? Então, assim, não sei se isso vai cortar, se vai passar, mas o Lula não é dessas pessoas. Já está no ao vivo. Então, essa é uma das questões mais importantes. E aí vem outros princípios, princípio da honra, né, te honrar. A Mayara hoje faz um convite muito especial desse. Tem um princípio da honra para a Mayara também, em tudo que a gente pode fazer. E é isso que a comunidade ela vive melhor. E é isso que a gente faz. Eu falo que o que a gente faz hoje, o serviço que alimenta a nossa casa, alimenta outras famílias também, é importante. E aqui eu não estou fazendo filosofia, né? Algumas pessoas pensam, a gente está filosofando muito, vamos trabalhar. Não. Isso aqui é o sustento do meu trabalho. Se eu fizer algo que não está ligado com o meu propósito, eu nem vou fazer, nem vou executar. E eu descobri que um dos principais códigos que dinheiro se cria quando a gente justamente batalha para aquilo, paga o preço para aquilo, entende o processo daquilo e serve pessoas. E o dinheiro está onde estão os problemas. E o Brasil está cheio de problema, começando em Brasília. Por isso, e você falou isso agora há pouco, no início do programa. Eu escutei esses dias o Flávio Augusto falando exatamente a mesma coisa, que o Brasil é o melhor país até para se empreender, justamente porque empreender é você sanar a dor de outras pessoas. E o que a gente tem, infelizmente, talvez, ou felizmente, não sei, são dores de pessoas para a gente conseguir contribuir e ajudar. Então, isso que você falou é espetacular. E uma coisa que você falou também me fez refletir bastante, porque você falou assim, mude da sua cidade, saia, é um rompimento de bolha. E eu passei isso alguns anos atrás, quando eu vim para São Paulo. Eu digo assim, foi transição de carreira, eu falo que foi transição de vida, né? Porque foi de carreira, foi de mentalidade, nível espiritual, de tudo. E eu olho para a Mayara de 5 anos atrás e digo, quem era você? Mas eu sou muito grata a ela, porque tudo que ela viveu, experienciou, o que ela acertou e o que ela errou, fez com que ela caminhasse até ser essa pessoa que vos fala hoje. E eu tenho certeza que a caminhada é só de crescimento, porque esse é o objetivo, romper bolhas mentais para que a gente possa evoluir e também ajudar outras pessoas nessa trajetória. A gente sempre está crescendo e buscando fazer com que outras pessoas percorram esse mesmo caminho. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui, porque ele comentou bastante sobre Brasil, Estados Unidos, todo esse cenário de governo e economia. Gui, com toda essa questão de imigração, com todo esse cenário e as polêmicas atuais, como que você enxerga o impacto, se há impacto, que eu acredito que sim, e como que você visualiza o impacto dessa imigração de empresários ou de pessoas de forma geral indo para fora do país, economicamente falando, no Brasil e para os Estados Unidos? Obrigado. Antes de tudo, voltando um pouquinho, te parabenizar, que eu sei um pouco da sua história, e você justamente esse programa que você apresenta, que você cria aqui, é muito importante. Parabéns, mais uma vez, assim, e espetacular, muito bom ver essa trajetória. Obrigada. E respondendo essa pergunta, de forma resumida, é muito triste para o Brasil. Eu não queria ser o responsável por levar vários empresários para os Estados Unidos na questão de, eu amo meu país, aqui tem muita oportunidade, aqui tem muito negócio, as pessoas não precisariam sair. O Brasil era para ser o top 3 dos países mundiais, se não fosse isso é sem utopia, isso é de acordo com dados. Se a gente não tivesse um sistema que engole 60% em torno através da corrupção do nosso dinheiro, através dos impostos que são pagos, isso não é devolvido para a sociedade, é enfiado no bolso de poucos. Tá? Principalmente a gente fala de Brasília. Então, se a gente tivesse uma qualidade no serviço, se a gente tivesse um respeito, se a gente não tivesse CLT, se a gente não tivesse um INSS tão desejado culturalmente dessa forma, e se a gente não tivesse concurso público, que não existe nos Estados Unidos, tá? CLT, concurso público, tem outras questões lá estaduais, porque isso aí é feito para controlar uma manada. E eu não falo que não tem que ter os direitos para a população. Os direitos para a população tem que ter
demais, só que os direitos estão voltados todos ao governo para controlar uma manada. É porque através do concurso público, através de uma CLT e através de outras questões assistencialismo, o governo consegue controlar uma manada. Consegue brincar com isso porque eles interessam nos votos. E por isso que eles vão atrás dos empresários falando que eles são os mauzãos. Mas é eles que sustentam 78% do PIB do Brasil hoje. O agronegócio é muito forte dentro disso. Então, é triste ver o que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas deixaram o país. Muitas estão deixando o país de forma provisória, permanente, até verificar se isso aí regulariza depois. Perfeito. Em prol dos Estados Unidos, muito positivo para os Estados Unidos, porque é isso que o país quer. O Trump, hoje, abriu uma porta muito grande para as pessoas que são pessoas extraordinárias, com habilidades especiais, e quando a gente fala extraordinária, né, nem muita coisa diferente, é ordinária mesmo, que é um bom empresário, ele está querendo receber no país, porque todo país interessa não só pela pessoa, mas pelo dinheiro que você vai levar para aquele país. Então essas pessoas estão levando dinheiro, essas pessoas estão montando empresa, estão pagando impostos, estão contratando pessoas e estão prestando serviços. Então os Estados Unidos estão amando isso, só que é muito triste para o Brasil. Eu também estou recebendo, a gente está internacionalizando várias pessoas, ganhando com isso, mas eu não deixo de falar da minha parte humana e da parte do Guilherme, porque é muito ruim ver isso saindo do Brasil, sendo que o Brasil tem uma oportunidade imensa de crescimento. A gente não sofre desastres naturais como terremoto, como tornados, né, como neve aqui no Brasil, onde tem muitas despesas como nos Estados Unidos. Sim. A gente tem enchentes em alguns lugares, porque também são erros do governo, que não faz os estudos anteriores por causa disso, como no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é culpa de governo. Que aconteceu aquilo lá. Então, hoje, o Brasil deveria muito abrir os olhos para os seus empresários e justamente incentivar, porque gera muito mais emprego e não colocar empregado contra empregador mauzão, né, que seria o empresário ali que contribui com 78% do PIB do Brasil. Ou seja, é extraordinário ajudar os empresários a ir para fora do país, levar a sua empresa, porém, o motivo pelo qual vários estão fazendo e vão estar fazendo isso, né, nos próximos meses e anos, é por um motivo que entristece a gente como Exato. patriota, como pessoas que amam o país, né, que nós nascemos e residimos atualmente. E para a gente fechar, gente, como eu falei, teria assunto aqui para muitos programas. Eu falo né? muito, né? É porque também é muito conteúdo, né? Sim. E conteúdo relevante, isso é fundamental. Para a gente seguir aqui para o fim, eu quero que você compartilhe aqui conosco. Eu conheço um pouco do projeto, mas quero que você traga aqui para a gente, porque a sua essência de servir, de ajudar, de trazer essa expansão de mentalidade para as pessoas, originou um projeto gigantesco, né, de ajudar as pessoas, empresas em toda essa trajetória de uma forma muito genuína e impactante, com bons resultados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente com relação a isso, para que as pessoas de casa possam conhecer. E, claro, quem tiver interesse, aí você já pode me dar nas redes sociais para entrar em contato com você, com a sua equipe e ter mais informações sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer também a todos aqui, todos que estão ali, de Maír, Janete, Maria José, Luciana, Fátima, Andrés, todo mundo, minha família, todas as pessoas que estão acompanhando, amigos, parceiros, clientes, assim, e principalmente você, Mayara. Obrigada. E falar que desde pequeno eu orei para um projeto, e hoje um dos maiores projetos acaba de nascer, né? A gente tem um lançamento oficial dele aí no dia 16 de novembro, que é a Global Stage, que é uma cama de educação empresarial, mas é um clube de negócios entre os Estados Unidos e o Brasil que vai ter essa oportunidade de estreitar negócio entre os Estados Unidos e o Brasil de forma correta, planejada e legal, com esse grupo, com essa comunidade de empresários que nem sabiam que era possível, mais simples, de internacionalizar suas empresas, mas de construir empresas também que vão ser feitas para serem vendidas. Empresas que vão ajustar a gestão eficiente ali para que possa ser não só vendida aqui no Brasil, ou ser desejável para ser vendida, mas também fica toda organizada para ir para os Estados Unidos, para outros países, para a Europa também. A gente está entrando na China, em Portugal, em outros países aí que a gente vai comentar mais para frente. É a Global Stage Club, né, que é uma de educação empresarial, é uma mentoria de educação empresarial, mas é um clube de negócios, do qual a gente chama como um grande parceiro aí, sócio, que é o Droander Martins também, de um grande ecossistema de negócios de educação empresarial que a gente faz parte, que é a MLS, a Mayara também, então ali através do Grand Club, do Klex Club, são projetos que a gente está ali dentro, e agora a gente vem com a Global Stage agora
no mês de novembro para ajudar várias famílias, não só os empresários, suas famílias, seus negócios também, a internacionalizarem, né, a ganharem moeda também em dólar e a gente fazer negócios ali entre si, entender esse mercado, essa cultura global aí para que a gente possa ajudar muitas pessoas. E hoje a nossa empresa a 17 também, consultoria internacional de imigração, vistos de negócios aos Estados Unidos, que a gente tem ajudado aí há quase 5 anos, né, de nascimento da nossa empresa, milhares de pessoas para internacionalizar de forma correta, planejada, legal e de forma estratégica, organizada, consultiva e principalmente justa com essas famílias. Nossas redes sociais, você pode nos encontrar ali no @GuiVieiraUSA, GuiVieiraUSA, no Instagram da nossa empresa também, OnSetNow, ONSETNOW, OnSetNow ali. Então você encontra um pouquinho, tem nosso website, os links das nossas outras redes sociais lá. No mês que vem também a gente estreia nosso podcast, a Mayara já está convidada aqui demais, vai ser um espetáculo. Obrigada. Nosso canal do YouTube, todas as outras redes sociais que a gente faz uma reestruturação, inaugurei para ajudar com conteúdo gratuito, milhares de pessoas aí nos seus negócios, na vida familiar, questão de saúde e de forma global, para que possa ter uma construção de fazer, que a gente pretende fazer a política fora da política. O que a política não faz hoje para os brasileiros, é meu sonho desde pequeno, eu quero fazer para várias famílias, várias pessoas, para que a gente possa não depender do sistema e a gente possa contribuir demais com a vida e o sucesso e a prosperidade de várias famílias brasileiras. Amém, amém. E que maravilhoso você trazer esse conteúdo para nós. Quero mais uma vez agradecer por ter aceito o convite, que você de casa possa ter essa disrupção de mentalidade e convido vocês novamente, curtam, comentem, compartilhem. Faz muito sentido outras pessoas terem esse nível de conhecimento e de informação e entender que às vezes você não faz algo não é porque você não quer, é porque você não conhece que dá para fazer e como fazer isso de forma assertiva. Quero convidar toda sexta-feira às 15 horas de vocês estarem conosco aqui na Elo TV, a TV mais próxima de cada um de vocês, e podem ter certeza que a cada programa a gente sempre está convidando alguém com potencial, com autoridade no know-how que atua, para que você possa receber o melhor conteúdo possível. Então, agradeço a cada um de casa que acompanhou conosco, os comentários, as pessoas que interagiram aqui. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até sexta-feira que vem. Obrigado. Obrigada. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.